à noite, ainda seguindo nesse formato de home office, né, seguindo aí as recomendações das autoridades da saúde. E como a gente adiantou no bloco anterior, agora nós temos a nossa entrevista, né? O Giro à Noite sempre traz entrevistas com especialistas de alguma área ou com políticos da nossa região. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Thaís Gouveia, é psicóloga e especialista em cognitivo comportamental. Eu nem sei se é assim que fala corretamente, ela depois me corrige se eu estiver errada. Mas, doutora Thaís, quero começar desejando uma boa noite e agradecendo a sua participação aqui no Giro à Noite. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Nancy. Obrigada pelo convite. Doutora, começo perguntando para a senhora, a gente está passando por um período aí bem grande de pandemia, né? Mais de um ano com essas regras, né? Nesse turbilhão de emoções, né? Quando a gente acha que tudo vai passar, vem uma nova onda, vem regras e restrições novamente. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, desde que começou essa pandemia, se a senhora notou um aumento na procura, né, aí pela senhora, de pacientes aí procurando ajuda para superar esse momento de pandemia. Sim, teve um aumento, sim, no número de pacientes, principalmente lá no comecinho da pandemia, né? Muitos pacientes, assim, que já tinham algum indício de algum transtorno, tipo depressão, ansiedade, transtorno de pânico, com certeza a pandemia foi um agente desencadeador para esses sintomas voltarem. Então, muita gente, sim, procurou por atendimento. Sim. Nancy? Boa noite, doutora Thaís. É um prazer recebê-la aqui no Giro à Noite. A minha pergunta, né, até você já se adiantou sobre as queixas mais frequentes, então são ansiedade, depressão. Quais mais queixas que são mais frequentes nesse tempo de pandemia? Assim, essas queixas eu estou falando já de um transtorno, né? A pessoa que tem o transtorno depressivo maior, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, mas houveram também bastante queixas, assim, que todos nós passamos por elas, né? Então, as queixas, o medo, né? O medo da pandemia, o medo do vírus, a incerteza também do que vai acontecer, né? Ficamos todos meio, né, sem saber o que vai acontecer, e uma coisa que a gente busca na vida são as certezas, é o controle, e nós perdemos totalmente as certezas e o controle, que na verdade a gente não tem, né, e a pandemia veio mostrar isso pra gente. Uma outra queixa, assim, bastante comum foi a falta de perspectiva, porque a gente perdeu um pouquinho os sonhos a curto prazo, né? Ou a gente teve que adiar, ou mesmo alguns sonhos se perderam aí. Então, foram também queixas bastante comuns. Doutora, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do acompanhamento psicológico nesse momento, principalmente para essas pessoas que já tinham alguns sintomas, mas que ainda não tinham procurado uma ajuda e que nesse momento de pandemia podem até ter esses sintomas um pouco mais agravados, né? Qual a importância do acompanhamento com o psicólogo, de se procurar e dar atenção à parte emocional nesse momento? Tá. O que acontece? Quem já tinha algum transtorno, já era diagnosticado com algum transtorno, o que a gente entende? Que os transtornos mentais, então, que engloba, né, depressão, ansiedade, que foi os que mais apareceram, eles não têm, a gente não pode falar que eles têm uma cura, né? A gente tem a remissão dos sintomas. Então, a pessoa vive a vida dela inteira com o transtorno. Ele pode aparecer num determinado momento da vida e depois ela conviver com todos os sintomas quietinhos. Mas a pandemia foi um desencadeador, né, para algumas pessoas, para esses sintomas voltarem. Então, essas pessoas que já tinham os transtornos e percebem que estão tendo eles estão aparecendo novamente os sintomas, é muito importante que no primeiro sinal procurem ajuda, para não deixar virar uma bola de neve, né? As outras pessoas, o que aconteceu? Não é que todo mundo ficou ansioso, todo mundo ficou com depressão, não é isso. É que muitos de nós temos traços, diferente das pessoas que têm transtorno, que realmente têm um problema, muitos de nós temos traços ansiosos ou traços depressivos que podem ter aflorado mais durante aí, esse período.
E às vezes fica difícil a gente lidar com esses sentimentos todos sozinhos, né? Então é importante que se busque ajuda, sim, a ajuda de um profissional. Muita gente fala, não, vamos conversar com um amigo que, né, um amigo resolve. Não é isso, né? Terapia, um atendimento psicoterápico é diferente. Um amigo vai ali, vai te dar, sei lá, um conselho, vai querer falar também do problema dele. E a terapia, na terapia, o profissional está ali para acolher, para você entender melhor a sua dor, o que está passando com você, o que você pode fazer para, né, ajudar a superar esse momento, esses sintomas que você está sentindo. Doutora Thais, existe alguma forma, por exemplo, a gente que está de fora, existe alguma forma de convencer quem que tem algum transtorno, algum parente que a gente vê sofrendo, ou amigo, como que a gente pode lidar com essa questão? Então, essa é uma pergunta que aparece frequentemente, né? Tem bastante gente que me pergunta como é que eu posso ajudar, como é que eu posso levar, né, sei lá, meu irmão, meu marido para a terapia. Assim, o que acontece? A gente quer ajudar as pessoas, mas de fato, as pessoas só conseguem ser ajudadas a hora que elas querem a ajuda. Então, é bastante difícil mesmo a gente indicar uma terapia, mandar para a terapia uma pessoa que não quer, não está vendo necessidade. Então, assim, o que a pessoa pode fazer é muita conversa com esse parente, tentar mostrar, né, que talvez ele esteja apresentando comportamentos diferentes, que talvez ele esteja sentindo, sei lá, uma tristeza ou uma ansiedade, que com ajuda ele poderia passar por isso melhor. Então, tentando conversar mesmo e mostrando, né, os prós e os contras, mostrando os comportamentos que está apresentando. É dessa maneira, não tem muito uma mágica. Uhum. Doutora, a gente acabou de dar uma notícia sobre a suspensão de aulas em uma escola em Santana de Parnaíba, mas na realidade, grande parte das escolas, né, principalmente as municipais, ainda não retornaram, estão fechadas. E a gente sabe de muitos relatos de crianças e adolescentes que ficam mais depressivos, estão sofrendo a depressão de ficar em casa, de não ter mais aquela rotina que tinha antes. Uns ficam trancados muito tempo no quarto. Como agir, né, nessa parte? Eu também queria saber se a senhora recebeu também um aumento de pacientes crianças, né, que estão passando por ansiedades nesse momento. Tá. Vanessa, então, a minha especialidade não é criança, eu não atendo criança, mas eu atendo muito adolescente. Eu tenho bastante procura por adolescente. O que acontece com o adolescente? O adolescente, ele já, por natureza, ele fica mais no quarto, ele fica mais introspectivo com os amigos e tudo mais. Acontece que eles perderam essa parte social, né, tão importante nessa fase da vida. Também com as aulas online, a reclamação que eu tenho, assim, olha, não vou falar 100%, porque eu não gosto de falar 100%, 99% não está gostando da aula online. A aula online não desperta a atenção deles. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou falar com os adolescentes porque eu não tenho experiência com criança, tá? Com os adolescentes, é assim, incentivar que eles tenham contato, pelo menos virtual, com os amigos, façam reunião com os amigos. Nesse momento, né, eu sei que muitos pais não gostam, às vezes, que fiquem muito tempo no computador, no celular, mas nesse momento é a forma de distração deles, é a forma que eles conseguem interagir com os amigos. Então, para os pais levarem isso em consideração também. Os jogos, né, jogo de videogame também é uma coisa bacana, porque eles acabam, nos jogos, interagindo também com os amigos. Então, é um pouco isso que a gente pode fazer com os adolescentes e tentar, né, ter momentos em casa, né, de conversa, sei lá, proporcionar jogos entre a família, tentar fazer o que a gente tem na mão nesse momento. Ok. Muitas pessoas, por conta da ansiedade, acabam comendo em demasia, causando ainda mais problemas para elas mesmas, né? Então, você trabalha com grupos de pessoas que descontam os problemas na comida, correto?
gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o acompanhamento psicológico nesses casos. Tá. A gente descontar as emoções na comida é um comportamento, na verdade, que a gente adquire desde bebê, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A criança, a hora que vai tomar uma vacina, ela vai sentir dor. No final do atendimento da vacina, muitas vezes ela sentiu a dor, ela chorou, mas aí ela vai lá e ganha um pirulito. Então, desde criança, desde muitos novinhos, a gente vai fazendo pareamento de eu sinto uma dor, eu sinto um desconforto, eu ganho um alimento, né? Então, a gente aprende a compensar nossas dores, nossas angústias na comida. Tem problema fazer isso? Não tem problema fazer isso. O problema é se sempre que eu sentir um desconforto, uma emoção desconfortável, eu tiver que comer. Porque eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos, eu preciso aprender a sentir os meus sentimentos. Não tem problema eu ficar triste, não tem problema eu ficar com raiva, né? Faz parte da vida. Todos esses sentimentos que as pessoas julgam como negativos, e na verdade eles não são negativos, né? Eles são importantes também. Eles fazem parte da nossa vida. Então, na verdade, o que, né, eu tento ensinar e conversar com os meus pacientes é colocar o maior repertório comportamental para lidar com esses sentimentos, tirar o foco da comida. Então, tá triste, em vez de comer um doce, vai dar uma volta com o cachorro, vai ligar para um amigo, vai conversar com um amigo, vai ler um livro, vai assistir uma série, é trocar o comportamento de comer por um outro comportamento. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu vou perguntar para a doutora, pedir para a doutora responder para a gente. A gente sabe que muitas pessoas não consideram a depressão uma doença, né? E que também, infelizmente, devido à pandemia, muitas pessoas têm passado por problemas financeiros. Então, que local as pessoas podem procurar e para receber uma ajuda nesse momento difícil? Mas aí a doutora vai responder para a gente na volta do intervalo, então não saia daí que ela já vai trazer a resposta para a gente. Retornamos com o Giro à Noite, ainda seguindo aqui com a nossa entrevistada do dia, que é a doutora Thaís Gouveia, psicóloga, está falando um pouquinho para a gente sobre a importância, né, do acompanhamento psicológico nessa fase de pandemia, né? Então, doutora, tinha te feito a pergunta exatamente sobre os grupos de apoio, principalmente voltados para quem hoje, infelizmente, devido a esse momento de pandemia, muitas pessoas estão com problemas financeiros e muitas vezes não têm um local, né, não pode pagar um valor de uma consulta ou não tem um convênio, né, para passar no psicólogo. Quais grupos que existem para ajudar essas pessoas? Aonde elas podem buscar um apoio, pelo menos nesse começo, até elas poderem se reestruturar e procurarem um outro profissional? Vanessa, assim, grupos de apoio, assim, de bate-pronto, eu não sei falar para você, eu teria que fazer uma pesquisa. Mas o que eu posso dizer é que, assim, existem vários psicólogos, e daí eu posso até indicar alguns, depois, se vocês quiserem, que estão fazendo plantões psicológicos, né, para essas pessoas que, né, por conta do problema financeiro, nesse momento não tem como arcar com essa despesa, então é um plantão de 1 ou 2 atendimentos, até 3, né, que para acolher esse paciente,
acolher a dor dele, fazer um encaminhamento, se necessário, porque às vezes é necessário um encaminhamento para o psiquiatra. Então, existem vários profissionais que estão fazendo esse trabalho durante a pandemia. Eu mesmo fiz esse trabalho, né, faço eventualmente, do plantão psicológico, e foi uma coisa que ajudou muito as pessoas, porque às vezes, né, a pessoa não está com um transtorno depressivo, ela está num momento ali de fragilidade. E, às vezes, numa, 2 sessões, a gente consegue acolher essa pessoa. Muitos eu fiz até encaminhamento, né, para psiquiatra, porque sim, eu vi que tinha ali um quadro que precisava de medicação, mas os plantões psicológicos foi uma coisa muito bacana que aconteceu aí durante a pandemia, que está acontecendo ainda. Sim. Ok. Doutora Thaís, gostaria de saber se há algum jeito da gente reconhecer alguém que esteja em sofrimento e que necessite realmente de tratamento. Tá, então, assim, ó, tem aquelas pessoas que a gente consegue identificar, né? Tem uma mudança no comportamento, então, muitas vezes a pessoa, sei lá, fica mais calada, você vê que a pessoa está mais tristonha, muda o padrão alimentar, a pessoa ou come menos ou come mais, muda o padrão do sono também, ou tem uma insônia, ou então dorme muito. Então, tem alguns comportamentos, né, que daí quem vai perceber é a pessoa que convive diariamente, que a gente pode notar que tem alguma coisa ali errada. Só que também tem um mito, né? Que as pessoas acham que a pessoa que tem por exemplo, está num quadro depressivo é a pessoa que fica no quarto, não quer levantar da cama. E, assim, existe sim, né? Pessoas que quando estão com depressão ficam exatamente assim, mas tem muita gente que tá com depressão e tá vivendo a sua vida normal, né, normal entre aspas, tentando sair daquilo, mas por dentro, né, por fora ela tá rindo, mas por dentro ela tá aos pedaços. Então, é mais fácil de quem convive, né, bem próximo, assim, de identificar, assim, por alguns comportamentos, assim, por alguns comportamentos diferentes. Doutora, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, até porque a senhora tem outros compromissos, o papo está ótimo, a gente conseguiria ficar horas aqui conversando, mas a gente está passando por um momento bem delicado mesmo, né? Bem triste, muitas pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam o emprego ou que estão com seus negócios comprometidos, né? Aí devido a tanto fechamento, depois abre, né? Essas restrições. E um momento mesmo de falta de esperança, aquela sensação de estar sem esperança, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para essas pessoas que estão passando por esse momento mais delicado, que estão um pouco mais tristonhas, ou que estão percebendo que tem aí alguém, deixasse uma mensagem para essas pessoas. Tá. Assim, o que eu acho mais importante nesse momento, que eu sei que é difícil, mas é importante, assim, a gente não perder a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de traçar objetivos. Mesmo que a gente tenha que adiar esses objetivos, ou a gente tenha que fazer planos a longo prazo, a gente não parar de fazer isso. Porque, assim, a gente não pode fazer isso agora, né? Tem coisas que agora não dá para fazer. Mas, assim, faça planos para, sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não sei quanto tempo vai durar, né? Se Deus quiser, eu acho que a gente está enxergando uma luz aí no final do túnel, mas não deixe de fazer planos. É muito importante que a gente tenha objetivos na vida e sonhos. Então, por mais que nesse momento pareça ser um pouco difícil, né? Mas o que eu gosto, assim, de falar bastante para os meus pacientes eu trabalho muito com escrevendo, né? Fazendo o trabalho mesmo de escrita, porque às vezes a gente fica muito no pensamento e não traz para o concreto. De repente, escrever mesmo. Como que você se imagina, sei lá, daqui 2, não vamos falar no final desse ano, vamos falar no final do ano que vem, o que você gostaria de estar fazendo, como você imagina a sua vida? Traçar metas mesmo, traçar planos, mesmo que for pequeno, mas não deixar de fazer isso. E, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação. Primeiro, deixa eu perguntar, vocês têm mais alguma pergunta?
Não, Vanessa, na verdade eu ia fazer exatamente a pergunta que você fez, né? Um aconselhamento para quem está passando, né, como a gente, né, meio longe dos nossos amigos, né, vivendo mais nessa parte mais digital, era exatamente isso que eu queria perguntar. Mas a doutora já esclareceu e eu agradeço a participação dela. Aí, doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, né? Já deixar aqui um convite para uma próxima entrevista para a gente falar um pouco mais, abordar muito mais esse assunto, que eu sei que ainda dá para a gente falar bastante coisa, passar bastante dica para o pessoal de casa. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada, Vanessa, obrigada, Nancy, obrigada por tudo. Obrigada, doutora. Uma boa noite, uma ótima consulta, que eu sei que a senhora ainda tem pacientes aí para atender. Tá joia, obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, essa foi a entrevista com a psicóloga Thaís Gouveia. Ela falou um pouquinho para a gente sobre como enfrentar esse momento de pandemia, né, como ir suportando esse momento, que em breve, se Deus quiser, logo vai passar. A gente está ampliando aí as vacinações e em breve, se Deus quiser, a gente está livre da Covid-19. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente traz as demais notícias sobre a nossa região oeste. Então, sai daí que a gente volta já.